Boa noite, grupo querido. Nós estamos aqui mais uma terça-feira reunidos para o nosso grupo de estudos de Direito Sistêmico. Esse grupo que tem por objetivo fazer a leitura e nós também partilhamos e conversamos sobre as obras do Bert Hellinger, as obras que têm a ver com constelações familiares, com direito sistêmico, que são democraticamente escolhidas lá no grupo do Facebook. E semana passada nós iniciamos a leitura desse novo livro, esse livro incrível, que é a autobiografia do Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida, a autobiografia do criador da constelação familiar. Hoje, retomando na página 25, no segundo parágrafo da página 25, para sermos mais precisos. Hoje temos a leitora, que é a Cristiane, e lembrando, como a gente sempre faz em todos os nossos encontros, que esse grupo de estudos é uma criação incrível, maravilhosa, uma ideia original do Hamilton, que convidou muita gente boa, que fez e continua fazendo parte, né, aqui no nosso coração dessa caminhada. E sempre lembramos e gostamos de nominá-los. Alice Satin, Renato Bertatti, o Oswaldo, o Marcos Castro, e hoje estamos aqui com o René Schubert. René, desde já receba nosso carinho, nossa gratidão pela sua entrega aqui conosco, sua partilha, sua profundidade aqui nesse grupo de estudos. Então, sem mais delongas, eu te passo a palavra, mas antes eu preciso lembrar que você sempre faz um momento, uma pausa para a leitura, para o pessoal ter a oportunidade de fazer perguntas, fazer colocações. Então, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão ou escrever no chat, tá? E esses encontros, eles são gravados e depois disponibilizados no canal do Hamilton, tá bom? Então é isso. René, agora eu te passo a palavra de verdade. Obrigado, Larissa. Boa noite a todos, todas que nos acompanham aqui hoje, ao vivo. Também a vocês que vão nos acompanhar depois no canal do YouTube, né? Como a Larissa bem disse, vai ser feita a leitura. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar aí no chat lateral ou levantar a mão, né? E aqueles que vão assistir posteriormente podem também fazer suas perguntas no canal do YouTube, né? Que isso vai chegar a Larissa, vai chegar ao Hamilton, né? E vai chegar aqui no grupo, né? Então vamos, grato aí, Cristiane, pela sua leitura. Vamos reiniciar então essa leitura, por favor. Olá, Cristiane. Na minha tela travou aqui, Larissa. Eu não sei se ela está se mexendo. Para mim também travou. Já que o nome é o mesmo. Cris, então vamos, porque se ela caiu, daqui a pouco ela retorna e a gente descobre. Tá. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Acabou de cair. O Marco, ele postou aqui, né, falando que tem pessoas tendo dificuldade para entrar. Sim, eu estava escrevendo aqui para ele isso. Algumas pessoas me mandaram mensagem antes, porque dizia que é como se a sala estivesse sendo usada em outra reunião. E eu também, quando entrei, aconteceu isso. E eu vou logo declarar aqui. Ela voltou, viu? A Cris voltou. Isso está sendo gravado. Esse grupo é uma como é que chama? Uma carta aberta, não, um livro aberto. Eu vou logo dizer, se estava tendo uma reunião, eu peguei e encerrei a reunião que estava acontecendo para o nosso grupo acontecer. Confesso, pronto, falei, tá? Essa é a minha confissão que está aqui declarada. Então, para quem estava na reunião anterior, sinto muito, né? Mas temos aqui esse horário marcado. Então, foi isso, pessoal, que estava acontecendo e eu bem lá, encerrar a reunião e aqui estamos. Então, se alguém fez você alguém... muito bem. Aqui você é nossa rainha soberana. Não, eu já estou ruborizando aqui da confissão. Estou me sentindo uma reconfessa. Não, mas é o que tem que fazer. Cadê a Marina para me julgar aqui, dar a sentença logo? Eu quero uma defensora também, um defensor. Mas é isso, eu sou pessoal. Seu advogado. Grata, muito grata. Aceito. Então, se alguém conhece alguém que está com dificuldade de entrar, pede para tentar de novo, que o link é o mesmo, acho que agora vai dar certo. Estou vendo aqui, viu, René, que o Marquinhos entrou também.
Maravilha, bem-vindo. Tá me ouvindo bem, então, agora? Sim. Tá. Então, só quando me avisa que eu começo. Sim, podemos iniciar. Por favor, Cristiane. Ok, vamos lá. Isso também exerce influência na vida posterior. Muitas vezes, até mesmo como adulto, uma criança como essa tem medo de proximidade. Ao se aproximar de alguém, lembra-se da dor do passado e interrompe o movimento. No relacionamento de casal, por exemplo, em vez de procurar o outro, espera que o outro a procure. No entanto, a proximidade costuma ser pouco tolerada. Em vez de receber o outro com alegria, rejeita-o de diversas maneiras. Embora sofra com esse tipo de trauma, a pessoa reluta em se abrir e, quando o faz, geralmente é por pouco tempo. Muitas vezes, passa por situação semelhante, até mesmo com seu próprio filho. Não obstante todo o medo, quando a pessoa retorna à situação de separação e recupera o movimento interrompido interiormente ou em uma constelação familiar, ela consegue resolver esse tipo de trauma tanto no sentimento quanto na lembrança. Apesar da dor crescente, da decepção e da raiva do passado, com pequenos passos, caminha até a mãe e chega ao amor, até cair em seus braços, ser abraçada e segurada por ela e finalmente tornar a unir-se a ela. Eu mesmo só consegui reconhecer plenamente as realizações de minha mãe na metade de minha vida, em uma terapia nos Estados Unidos. O terapeuta havia desenhado 3 quadrados no chão. Em seguida, tive de me colocar no centro de cada quadrado e, depois disso, dizer em qual deles me sentia melhor. Porém, para mim, os 3 eram iguais. O terapeuta me explicou que um quadrado representava a melhor mãe do mundo, outro, a pior mãe do mundo, e o terceiro, minha mãe. Não pude deixar de rir de mim mesmo, nem desses supostos julgamentos. De repente, senti como se tivesse renascido, com vigor e força. Percebi que minha crítica à minha mãe me impedia de ir até ela. Por ainda ter expectativas a seu respeito, na verdade, permaneci uma criança. Ainda não tinha me tornado um verdadeiro adulto. Além disso, por meio da meditação, voltei à época anterior ao meu trauma. Lembrei-me das experiências felizes com minha mãe, cheias de confiança, de ser segurado e alimentado por ela com um olhar repleto de amor. Lembrei-me desses aparentes pormenores, através dos quais me sentia protegido, alheio ao mundo. Com a nova imagem no coração, olhei para minha mãe após o trauma. Agarrei-me a essa imagem positiva e permiti que ela ganhasse um amplo espaço em minha alma, suplantando a outra, impregnada pela crítica. Desconsiderei minha decisão anterior e disse para minha já falecida mãe: vou voltar para você. Somente nessa época compreendi que minha mãe sempre esteve ao meu lado e, sem reclamar, fez tudo. Lavou, cozinhou, costurou e, durante o nazismo, chegou a defender como uma leoa seu filho contrário ao regime. Mesmo reconhecendo a importância que minha mãe tivera para mim, eu ainda não estava em total harmonia com ela. Sobretudo, ao chegar à idade avançada, muitas vezes sentia-me invadido pela tristeza e pelo abandono quando pensava em meu irmão, que meu irmão devia ter sido o filho preferido dela. Em um sábado, poucas semanas antes do meu aniversário de 92 anos, fui novamente acometido por esse sentimento. Então, Sophie me disse: venha, vamos constelar isso. Ela e uma amiga que estava nos visitando entraram na constelação como representantes e mais tarde fui inserido. A realidade veio à tona e senti o grande amor que minha mãe sempre tivera por mim. Sim, esse amor sempre estivera presente, assim como o meu amor por ela. Desde essa experiência, minha alma se encheu de uma paz profunda. E o que isso nos mostra? Que até mesmo com quase 100 anos ainda permanecemos crianças.
que até mesmo para um quase centenário, o relacionamento com a mãe é decisivo para o bem-estar da alma. A importância da mãe para a nossa vida é incrivelmente grande. Onde começa, então, nossa alegria com o nosso próprio ser? Ela começa com a alegria que sentimos com nossos pais. Imagino que Deus olhe para nossos pais tal como os fez. Como demonstra sua alegria com eles? Com que faísca divina? Ele gosta muito deles. Somente quando nós também gostarmos de nossos pais como eles são, e que gostaremos de nós, é que gostaremos de nós e de outros. Aqui encontramos grande alegria, uma alegria arrebatadora. Levados por ela, damos-nos as mãos e dançamos a dança da vida. Essa alegria é espiritual, abrangente, incondicional. É a pura alegria de viver e a pura felicidade. Pouco antes de meu ingresso na escola, meus pais me levaram para a colônia. Obviamente foi uma grande mudança. Saí de um idílio quase rural para uma cidade grande e pulsante. Porém, a criança logo se adapta às novas circunstâncias e, de certo modo, é absorvida por elas. Afinal, não restam alternativas. Quando está com os pais, a criança se move em terreno seguro. O novo não parece tão ameaçador, mas um enriquecimento estimulante, ao qual ela se dedica com curiosidade. Quando cheguei à colônia, a cidade havia passado por um crescimento impressionante com o prefeito Konrad Adenauer. Após a retirada das tropas de ocupação inglesas, ele cuidara para que o aeroporto Butzweilerhof fosse ampliado e transformado em um centro de tráfego no Ocidente. Já em 1928, havia conexões regulares para Berlim, Paris, Amsterdã, Genebra, Londres, Bruxelas, Copenhague, Hamburgo e Munique. Em 1929, iniciou-se a construção da rodovia Colônia-Bonn. E em 1930, até mesmo Henry Ford visitou a cidade pessoalmente para lançar a pedra fundamental da nova fábrica da Ford Motor Company AG, até então estabelecida em Berlim. Fiquei fascinado, sobretudo com o arranha-céu Hansa-Rothschild, depois vocês consertam, cuja construção havia sido concluída em 1925 no bairro de Neustadt Nord. Para a época, tinha inacreditáveis 17 andares e com seus 65 metros de altura, por pouco tempo foi o prédio mais alto da Europa. Eu também ficava feliz quando minha mãe me levava à loja de departamentos Tietz. Nela, se era transportado de um andar a outro pela primeira escada rolante totalmente automática da Alemanha. Para mim, mais uma experiência. E é claro, havia a Catedral de Colônia, esse imponente templo gótico com sua fachada de 2 torres e 7.100 metros quadrados, a maior do mundo. Representava o poder papal de Roma e a importância da fé católica na região. Ao mesmo tempo que se erguia de maneira impressionante e impunha respeito no coração de Colônia, parecia-me familiar e próxima ao mesmo tempo, pois já aos 15 anos eu tomara a decisão de me tornar padre. Essa ideia simplesmente me veio. Por certo, no começo fui influenciado por meu avô. No período em que vivi em sua casa, ele ia à missa todo dia de manhã às 6 horas. Eu ficava muito impressionado com a profunda devoção e a paz interior que a celebração da Eucaristia provocava nele. Na época, acho que eu pensava em como deveria ser bonito se eu mesmo estivesse no altar, causando esse tipo de efeito nos fiéis. Como criança, obviamente, não conseguia reconhecer a verdadeira abrangência da vocação ao sacerdócio. No entanto, mais tarde, na puberdade, essa aspiração não foi substituída por nenhuma outra ideia. Minha decisão deve ser vista no nível de minha relação com Deus, por certo, em como eu o concebia na época. Na casa de meus pais, eu me encontrava em terreno religioso. Nesse sentido, minha decisão não foi isenta de influências. Meu pai, e de maneira muito especial minha mãe, eram fortemente ligados à fé católica.
Minha mãe também foi quem me fortaleceu em minha decisão. Antigamente, a vocação ao sacerdócio estava vinculada a uma grande reputação. Não apenas para quem se sentisse convocado a dar esse passo, mas também para toda a família, que assim se sentia mais próxima de Deus. Ao mesmo tempo, o ingresso de uma criança no sacerdócio era visto como uma espécie de garantia em relação a Deus, para que toda a família fosse protegida. Contudo, Sofia acredita que inconscientemente optei pela vocação do sacerdócio para agradar a minha mãe. Talvez ela tenha razão, como em muitas coisas. Com a típica maleta de couro marrom nas costas, contendo lápis e uma lousa de ardósia, com uma esponja amarrada por uma fita, fui para a escola primária. Ela ficava no bairro de Engelfeld, onde se encontrava a fábrica Ferd Milans, que produzia a famosa água de colônia 4711 e o perfume Tosca para mulheres acima de 50. Estudava-se com afinco a escrita Sutterlin, que nos anos 1920 havia substituído a escrita cursiva alemã. O lema do período imperial continuava inalterado: unir as mãos, fazer silêncio, não apoiar a cabeça, aguçar os ouvidos. Os 4 anos de escola primária foram uma tortura para mim. Todos os dias meu professor me batia com uma vara de madeira. Quando eu não conseguia ficar quieto em meu assento por causa das dores, o ritual recomeçava. Eu tinha de me levantar, ir para a frente da sala, deitar-me no banco e receber o castigo. Por que o professor implicava tanto comigo sempre foi um enigma para mim. Porém, na época, os professores eram considerados autoridades tão importantes que ninguém pensava em reclamar. Isso valia para os pais e mais ainda para os alunos. E em casa também predominava um regime rigoroso, pelo qual, sobretudo, meu pai era responsável. Esforçado, sempre muito dedicado ao trabalho, disciplinado, não deixava escapar nada. Regularmente batia em mim com uma mangueira de borracha, uma punição dolorosa que com sua intransigência me oprimia muito. O quanto sofri com os castigos físicos na infância mostrou-se há 14 anos no México. Lá visitei um terapeuta corporal que conseguia ativar dolorosos acontecimentos do período entre 6 a 10 anos de idade, premendo determinadas partes do corpo. As energias liberadas por esse procedimento eram dissipadas e as tensões dissolvidas por meio de uma massagem final. As dores e as feridas interiores relembradas graças a esse tratamento foram tão fortes que chorei ininterruptamente por 2 horas. Precisei de 2 dias para me recuperar e me reconectar com minha mãe e meu íntimo. Jamais poderia pensar que minhas vivências da infância seriam capazes de ter tais efeitos. Por outro lado, meu pai me apoiou e incentivou ao longo dos anos em tudo o que eu quis fazer. Sem minha mãe, levava-me à ópera, a concertos e museus, ia comigo nadar e passear de bicicleta. Também me encorajava e exortava a praticar violinos com mais afinco. No fundo, esperava que eu me tornasse músico, como meu avô e ele. Reagiu com ceticismo ao meu desejo de me tornar padre, que correspondia mais à intenção da minha mãe e dos pais dela. Já meu pai, mesmo sendo praticante, não era tão apegado à igreja. Não era tão apegado à igreja. Décadas mais tarde, quando eu já me dedicava à psicoterapia, encontrei-me com Stanley Kellyman, fundador da psicologia formativa e diretor do Center for Energetic Studies da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Em uma conversa, reclamei do rigor de meu pai e da difícil infância que, do meu ponto de vista, havia sido condicionada por isso. Stanley Kellyman olhou para mim, riu e disse: "Mas você é forte." Então entendi a força que meu pai me havia transmitido e quão importante ele havia sido para mim por meio de seu rigor. A partir desse momento, senti-me profundamente ligado a ele. Um instantinho, Cristiane, muito obrigado pela leitura até então. Eu estava dando uma olhada na sequência e Berta ele vai seguindo, né? Ele vai seguindo por várias passagens de sua vida.
E aí eu só quis fazer uma pausa para verificar se vocês têm alguma questão em cima disso que ele traz. Né? Da última vez levantou-se algumas coisas em relação ao movimento interrompido. Aqui Bert Hellinger fala mais um pouco disso. Fala, Cristiane. Eu gostaria que você falasse justamente nesse ponto e como que isso reverbera na vida adulta, principalmente no relacionamento de casal, esse movimento interrompido. Como o Bert Hellinger falou aqui, né, fazendo uma ponte, tá, com a tua pergunta, Cris, e quando ele falou das punições, né, que ele recebia do pai dele com a corda de borracha, e que depois ele vai, numa vivência terapêutica corporal, reviver isso no México, e isso causa uma catarse, né, nele, um choro nele, né? Ou seja, na verdade, o nosso corpo, ele registra todas as sensações, e se naquela época nós não tínhamos ainda uma capacidade de processar aquilo emocionalmente, cognitivamente, que é o último de todos, aquilo fica, às vezes, bloqueado, aquilo fica travado, né? Qual relação que você está fazendo com relacionamentos posteriores? Muitas vezes se fala, e agora eu vou usar uma linguagem mais chula, que logicamente na psicanálise ela traz uma coisa mais clara. O cara é travado na cama porque ele tem trauma na infância, né? Vocês já devem ter ouvido coisas parecidas, né? Sim. É uma forma bem selvagem, bem chula de se falar, né? Muitas vezes a minha dificuldade em processar certas informações afetivamente, cognitivamente, fazem com que meu corpo desenvolva, em alemão a gente fala blockade, bloqueios, né? Bloqueios que, se eles de repente estão aqui na altura do meu peito, talvez eles influenciem a forma como a minha voz sai. Só para dar um exemplo bem, bem concreto aí, né? Na minha relação com o outro, na minha relação com você, Cris, né? Logicamente, eu vou trabalhar em cima do meu histórico, né? O que eu aprendi de uma relação, o que eu vivi de uma relação, e aí a gente tem duas coisas atuando, né? A gente tem questões ancestrais que eu carrego junto comigo, e aí existem as vivenciais que eu vivi. Se de repente agora também eu vou ser bem, talvez, sucinto, se eu tive uma grande dificuldade com a minha mãe, de repente eu não tinha muito acesso a ela, eu não conseguia chegar a ela. Nas minhas primeiras dificuldades com você, de repente você é uma colega de trabalho, e você questiona alguma coisa, e você coloca alguma coisa, coloca um empecilho, eu vou confirmar e vou me afastar. Eu não vou me aprofundar naquilo que você colocou, porque imediatamente eu entro num transe. Num transe que, sim, ele me protege da vivência traumática. E, ao mesmo tempo, me impede de ver a relação, o crescimento possível da relação. Sempre que eu tenho um bloqueio, eu não dou um passo à frente. Eu, muitas vezes, dou um passo atrás. Ou eu afasto. Eu posso afastar tanto num movimento de fuga, como também num movimento de agressão, né? Contra aquilo. Eu não quero entrar em contato com aquilo. Os meus bloqueios, as minhas dificuldades, deixando bem claro aqui, né, que obviamente isso não é proposital, né? Em grande parte isso é inconsciente, que eu sofri com minha mãe, que eu sofri com o meu pai, vão ser modelos, né, de relações futuras, né? Então, quanto mais próximo eu for da outra pessoa, então numa relação afetiva, numa relação sexual, mais eu vou trazer lembranças daqueles que me eram afetivamente mais próximos. E Bert Hellinger, numa passagem, não nessa, em uma outra passagem, ele fala da dor física. Como o movimento interrompido, ele causa uma dor física.
essa dor física, ela me impede de me entregar. Ela me impede de estar junto ao outro. Por quê? Dói. Ah, mas René, isso é uma dor lá atrás. Sim, isso é uma coisa que o Peter Levine fala muito na traumaterapia, na Somatic Experience. O trauma dói agora. Sim, ele é do passado, mas ele está sendo vivido no aqui e agora, né? E Santo Agostinho, ele falava, né, que a gente tem 3 tipos de presente. O presente passado, o presente futuro, o presente presente. No trauma, muitas vezes a gente está num presente passado, né? Então, eu estou vivendo uma relação hoje com você, mas quantas imagos, quantas fantasias, expectativas, dificuldades eu não estou projetando sobre você. Ou talvez elas até estejam em sintonia, as suas com as minhas, né? E nós, em sintonia, nos bloqueamos, tentando sair, sim, desse círculo, tentando, sim, sair desse sintoma. A gente não está falando de uma doença, a gente está falando de um sintoma, né? Ou seja, é algo que traz uma mensagem, é uma mensagem que às vezes precisa ser investigada, mas se eu não quiser olhar para isso, porque dói, simplesmente ela segue repetindo. Então, quando há um movimento interrompido, né, e na nossa última discussão teve uma colega que colocou muito bem o quanto isso é comum, né? Às vezes por causa de uma bronca, por causa de uma situação, por causa de um acidente, né? Isso vai reverberar posteriormente nas minhas relações, né? E eu posso dizer de um movimento interrompido, né, como um exemplo, no sentido de ciúmes, né, que eu senti, né, eu processei anos mais tarde, décadas mais tarde, que eu senti com o nascimento de minha irmã, né? Então, como que o pequeno viveu aquilo? Existe outro interesse que não sou eu e ninguém mais olha para mim. Essa é uma sensação. Né? Aí vocês vão falar, pô, René, mas isso é ciúmes. Foi a forma como foi processado. E eu, realmente, isso foi tema de análise depois de adulto. Para realmente perceber, trazer do corpo por afeto, né? E aí vinha muito xingamento, vinha muita raiva, para uma elaboração cognitiva, né? Afeto, emoção, cognição, para finalmente olhar lá para trás e perceber como que eu tinha processado aquilo. Ah, René, mas isso interferia na sua vida relacional? Com certeza. Com certeza. Bastava surgir outra pessoa, um terceiro elemento, eu já me sentia chamuscado. Né? Então, ciúmes, muitas vezes, eu não estou falando de todas, muitas vezes quando a gente olha lá atrás, a gente pode encontrar traços das relações com os irmãos. Né? Como foi? Primeiro gênito, segundo gênito, terceiro gênito, qual a sequência, como isso foi administrado pelo papai e pela mamãe. E eu não estou falando que papai e mamãe são culpados, né? Porque realmente, quando nasce uma nova criança, a mamãe está cuidando daquela nova criança. Né? E não adianta ela chegar e falar para o filho de 4 anos, filhinho, agora eu tenho que cuidar da sua irmã. Eu acredito que minha mãe até tenha feito isso, tá? Mas é aquela questão, ainda não tinha, né, capacidade de elaborar uma informação dessa. A única coisa que eu sabia é que ela não estava lá. Né? E isso já me deixava chamuscado. Pô, né? Me abandonou. Né? O sentimento de abandono. E aí vem exatamente aquela coisa. Né? Você tem o fato e aí você tem a forma como o fato é interpretado. Dependendo da sua idade e da sua capacidade cognitiva, capacidade de elaboração, da sua inteligência emocional, e a gente está falando de coisas que vão se desenvolvendo em seus tempos certos, eu vou processar facetas da realidade. Né? E às vezes, quando eu sou criança, eu que nem um quebra-cabeças, se minha tela fosse um quebra-cabeças, de repente eu só interpreto essa pecinha aqui. E eu interpreto ela
como dor. Doeu, me senti abandonado. E pode ser que eu hoje, por algum motivo, projete isso em você. Talvez por causa do seu tom de voz, que me remete a uma lembrança antiga. Talvez por causa de uma comida que você fez, e aí entra a questão da nossa memória. A nossa memória ela é afetiva, ela puxa, né, esse arquivo. Né? Por isso, a gente fazendo uma constelação familiar, a gente fazendo um procedimento terapêutico, né, uma abordagem terapêutica, a gente vai revisitando esses quartos que temos dentro de nós, abrindo baús, baús que têm sensações, que têm afetos, que têm lembranças. Só que essas lembranças não são exatamente daquele jeito, são a forma como eu podia ver naquela época, né? Então, a resposta para você, Cris, é não tem jeito. Todo mundo carrega seus fantasminhas, suas bexiguinhas, né, do passado. Não que isso precise ser traumático. Às vezes isso até é uma receita de sucesso. Depende com quem eu estou e como que a gente está fazendo essa mistura, esse ingrediente. Ou como o Bert Hellinger aqui fala, como eu vou bailar, como que eu vou dançar em cima disso. Né? Então é aquela coisa. De repente o movimento interrompido se deu numa valsa. E ele foi interrompido por um sertanejo. Não é uma crítica, tá? E mais para frente, você chega para mim ao som de um sertanejo e fala, vem dançar. Eu fecho e falo, não vou dançar. E faço uma cara feia para você. Você não vai entender nada. Né? Você vai falar, não deve gostar de sertanejo, porque você não tem o histórico, você não tem o background. Às vezes nem eu tenho. Eu não sei por quê, mas eu reajo. Eu não ajo naquela situação, eu reajo a ela. E isso é muito comum quando a gente tem uma situação traumática. Eu não paro, olho, avalio, elaboro. Eu simplesmente reajo. Eu luto, eu fujo ou eu paraliso frente àquela situação. Né? E sim, os relacionamentos afetivos estão cheios disso. O meu parceiro, a minha parceira, é uma oportunidade para eu ir além de mim mesmo, junto com o outro. Era nesse sentido a sua pergunta, Cris? Sim, porque assim, deu um insight de o quanto eu sou muito reativa. Aí, na hora que ela estava fazendo a leitura, me veio memória, assim, gente, mas espera aí, então eu devo ter tido essa questão, porque em vários momentos eu realmente travo, e se não for, no caso, né, meu marido, para tomar o passo e reelaborar a situação, fica naquela mesma. Eu não consigo sair, é como se fosse uma travada. Mas é bom que vai ser motivo para terapia, né? Vai ter que ser uma coisa para ser conversada. Sim, conversada, trocada. E aquela coisa, todos nós temos isso, né? A gente gira em volta do nosso próprio rabo. Né? Quando pega numa situação dolorosa, quando pega numa situação que ainda me é difícil para elaborar, ou seja, muitas pessoas usam isso quase como um xingamento, né? Ah, você é imatura. Não, dentro da psicologia é aquela coisa, fato, eu sou imaturo em um monte de coisa. Eu sou maduro para algumas coisas e imaturo por um monte de coisa. E eu descubro elas exatamente vivenciando elas. Estou girando em falso. E, de repente, nesse momento, quando eu consigo parar, olhar para isso, eu falo, putz, será que não tem outra possibilidade? E isso é muito interessante, que você traz, muitas vezes na constelação, e mesmo uma constelação sem muito movimento, o cliente ele fala isso para a gente. Eu nunca tinha olhado desse jeito, né? Então ele está olhando da perspectiva do pai, ele está olhando da perspectiva da mãe, ele está olhando da perspectiva da bisavó. E muitas vezes nos trabalhos de constelação, quando o tema é a dificuldade que uma filha tem com a mãe, né? A relação difícil que uma filha tem com a mãe, você, às vezes, vai ver um movimento interrompido, mas não só da filha com a mãe, da avó com a filha, da bisavó com a avó. E aí você vai trabalhando transgeracionalmente, né? Porque esse movimento interrompido, ele praticamente se tornou um traço de pertencimento. Louco isso, né? É traumático, é dolorido,
Ninguém vai fazer isso porque quer. Ninguém vai fazer porque é gostoso. Mas não se sabe fazer diferente disso, né? Então a gente tem um exemplo aqui que é muito bonito, né? Que o Bert Hellinger fala, pô, ele é de uma época que desciam a chibata nele, né? Não sei porque o professor não gosta de mim, mas eu sei que eu ficava de castigo e tomava madeirada na mão. Só que Bert Hellinger depois se tornou diretor de escola, se tornou professor diferente, né? Ou seja, ele não trouxe esse modelo para o presente falando, não, vou fazer igual porque é dessa forma que eu aprendi. Talvez porque na época que ele sofria isso, ele se questionava, será que existe outra forma? Ou como ele fala, a forma como então ele pôde ver o pai, não apenas como severo, não apenas como rígido, mas como uma pessoa que o estimulava, né? E aí a gente não sabe também, né? Quem foi esse pai? Que educação esse pai teve? E aqui a gente está falando pelas datas, Primeira Guerra, Segunda Guerra. Isso é muito comum nas famílias austríacas, nas famílias alemãs, suíças, francesas, né? Inglesas, né? Você tem guerras que, de certa forma, marcaram profundamente essas famílias, né? Nós temos nossa colega Manuela aí de Portugal também, né? Portugal, Espanha, quer dizer, quantos conflitos, eu não estou falando aqui de Primeira e Segunda Guerra, anteriores, né? E que vão marcando gerações e, logicamente, a forma como eu ensino, a disponibilidade que eu tenho para ensinar. E aqui eu faço um parênteses de uma reflexão, tá? E aí até gostaria de saber a opinião de vocês. Muitas crianças me relatam esse fato, né? Delas irem falar com a mãe, delas irem falar com o pai, e a mãe e o pai estão mexendo no celular. E muitas vezes essas crianças trazem dor. Minha mãe não tem tempo para mim. Ou ela está trabalhando, ou ela está mexendo no celular. Talvez a gente tenha aí um sintoma atualizado de um movimento interrompido, né? Porque, logicamente, para uma criança pequena, de 6, 7 anos, você vai explicar que você está mexendo no Facebook, conversando com sua melhor amiga, ela não vai entender. Ela não está vendo a melhor amiga lá, ela está vendo uma caixa retangular sendo ticada. E eu não estou falando que a criança é burra. A criança, ela processa a realidade com o corpo, né? Isso aqui exige uma elaboração cognitiva fantástica, né? Eu saber como isso aqui funciona, eu puxo as conversas, eu posso conversar internacionalmente com outras pessoas. Ou seja, o quanto nós adultos estamos interrompendo comunicação e movimentos uns com os outros, exatamente com uma ferramenta que é feita para se comunicar. Outro paradoxo louco, né? E Zygmunt Bauman fala um pouco disso, né? Nessa modernidade líquida. Então, isso é uma coisa que o Freud falava bastante, né? Os sintomas se atualizam, né? Então, o movimento interrompido falado por Bert Hellinger, ele está aqui, ele é atual, mas, logicamente, ele vai se mostrar de diferentes formas. Hoje, os professores não batem com a régua na mão, né? Mas hoje, talvez, os professores sejam virtualmente evanescentes. E eu não estou culpando os professores, tá? Estou falando de sintomas, de traços e como eles vão afetar aí a nossa infância, a nossa juventude, inclusive a nossa sociedade como um todo. Mas agradeço aí a sua colocação, Cris, né? Puxando uma temática que realmente é muito interessante aí do movimento interrompido. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Eu posso dar um exemplo rápido? Você está falando, eu me lembrei de uma pessoa que eu atendi, que às vezes, né, o movimento ele é interrompido em relação à mãe por raiva da mãe por permitir algumas coisas que vieram do pai. Eu atendi uma executiva há pouco tempo em que ela estava com uma dificuldade enorme de entregar os projetos dela na data, e ela começou a perceber que ela procrastinava essas entregas, e isso começou, inclusive, a colocar o trabalho dela em risco. E aí nós fomos fazer uma caminhada na linha do tempo, vindo desde 1 aninho de idade, e ela justamente foi se lembrar que quando ela tinha 3, 4 aninhos,
ela morava com a mãe, mas o pai que levava ela para a escola. E ela descia para esperar o pai, ele sempre chegava atrasado, e ela chegava na escola já com os amiguinhos, já fazendo os deveres, e ela sempre estava atrasada por causa do pai. E aquilo gerava muita raiva nela, e isso foi vindo e se apagou em algum momento. E quando nós começamos a conversar a respeito, ela percebeu que, no fundo, ela tinha uma grande raiva da mãe, porque a mãe permitia que o pai levasse atrasado todos os dias, não fazia nada. Então, aquilo veio vindo com ela durante anos e anos e anos. Ela começou a virar uma procrastinadora na vida e só foi se dar conta disso quando o emprego dela estava sendo colocado em risco por conta de toda essa história, né? Às vezes vem de um outro lugar e a raiva vai daquele que não faz nada por isso, né? É bem interessante, tem tudo a ver com o que você está falando aí, né? Sim, né? Os deslocamentos psíquicos, Sim. né? E as condensações, né? Se a gente fala de uma condensação, a gente não sabe quantas milhares de cenas, afetos, dores estão lá naquele bolo, né? Mas é um bom exemplo para a Cris, né? Aí a gente tem aí um relacionamento laboral, né? Profissional. E como uma coisa lá atrás afetou a vida profissional dela. Interessante, Renê, porque aí ela falou sobre relacionamento afetivo, né? E agora eu me lembrei que ela trazia sempre, que ela se ligava a homens que também eram sempre atrasados. Agora eu tô aqui me lembrando que ela contava isso, ela ria, ela contava rindo, ela dizia, e você vê, né? E ainda por cima, toda pessoa que eu me relaciono tá sempre com a vida no limite. Olha que interessante, né? Com certeza. Obrigado pela partilha. Larissa, você está vendo alguma coisa? Você tem alguma colocação? No chat eu não estou vendo nada, deixa eu só passar o olho aqui e ver se tem alguém com a mão levantada. Também não estou vendo ninguém com a mão levantada, Renê. Tem uma outra passagem que eu gostaria de destacar, tá? Tem muita coisa importante aqui, mas eu acho importante isso, inclusive, devido a constantes questões envolvendo o nazismo e a história de Bert Hellinger, né? A gente não pode esquecer que o nazismo ele envolve a todos que estavam na Europa nessa época, né? E quando ele fala que a mãe o defendeu, inclusive, contra o regime, isso é uma coisa, inclusive, difícil, tá? Porque antigamente quem falava um A contra corria o risco de ser levado pela Gestapo, né? Então, Gestapo, pela Polícia Especial, né? Então, existe aqui uma colocação muito clara de como, sim, todos na Alemanha eram nazistas, mas isso não quer dizer que todos concordavam, né, com o nazismo, né? Então, essa é uma questão talvez histórica, mas às vezes para algumas pessoas isso não está claro, né? E eu sei disso porque, assim, como alemão e estudando em escolas brasileiras, o apelido mais comum que eu tinha era nazista, né? Então, ninguém perguntava necessariamente como ou por quê. Era isso, ele era colocado, né? Mas essa história já mostra visões diferentes, né? Existiam pessoas partidárias, existiam pessoas que participavam ativamente, né, desse movimento político. E existiam pessoas que viviam lá e não necessariamente partilhavam, mas também não iam ficar indo contra isso, né? Renê, e eu até assisti um filme, eu acho que foi na Amazon. Semana que vem eu trago direitinho o nome para compartilhar no grupo. E ilustra bem essa questão de como que era quase que impossível de se escapar da cooptação da ideia, né, da juventude hitlerista, acho que chama. Hitleriana. Né? Hitleriana, como que já os meninos, as crianças, assim, muito na tenra idade da infância, eles recebiam uniformes muito
muito elegantes e ia sendo incutida aquela coisa de que se você faz parte aqui desse grupo, você é melhor, você vai ter melhores condições, você vai ser encaminhado para melhores escolas. E aí eu vou trazer esse filme, eu acho que é o arquiteto de Auschwitz, mas eu não sei. E o que ele fala aqui na passagem é justamente isso, que ele não tinha essa proximidade, não tinha essa vontade, né? Mais na frente vai falar com mais detalhes, e a mãe o defendia disso. E quem conhece um pouquinho da história sabe que era quase que impossível escapar impunemente a isso. A cooptação era muito jovem e também existia muita miséria, né? A Alemanha em si passava por uma situação muito, muito precária de comida, de emprego, de oportunidades mesmo. Sim. Tem todo esse histórico que é muito importante. Tem esse filme que acabou de lançar, se eu não me engano foi para o Netflix ou para o Telecine, Rabbit, né, que conta a história de um garoto e que vê o Adolf Hitler aí como uma espécie de herói. Né? Por quê? Porque ele é pequeno e ele está vivendo aquele momento tal. Existem vários filmes que mostram isso, e aí a gente está olhando para a primeira ordem do amor, pertencimento, né? E a Larissa falou, né? Essas roupas bonitas, tal, né? Você vai fazer parte dessas pessoas que usam esses uniformes marrons, esses uniformes negros, elegantes. E a gente não precisa ir muito longe, né? Se eu quero participar, por exemplo, de um time de futebol, demonstrar meu amor por uma camisa, exatamente isso que o pessoal fala, né? Mostra teu amor pela camisa, né? A pessoa pega e beija a camisa. É exatamente isso, é pertencimento, é um traço de pertencimento. Logicamente que é uma comparação meio pesada, porque o futebol não é perverso, não é ruim como um regime, mas é um traço de pertencimento. Naquele momento eu me sinto parte de uma coisa muito grande, muito poderosa, né? E a gente tem N livros, N filmes, documentários que falam exatamente essa palavra bonita que a Larissa usou aí, coopção, como é? Cooptação? Fala de novo, Larissa, por favor. Que eles eram cooptados. Cooptados, né? E aí a gente também tem a dinâmica, né? Vítima-perpetrador, né? Que também não fica longe. Você pode repetir o nome do filme que você falou? O pessoal está pedindo aqui no chat. E eu também, que eu não escutei direito. Rabbit. Coelho. Eu estou aqui pesquisando ver se eu já encontro aqui no aplicativo para dividir, para não ficar esse suspense até semana que vem. Sim. O Eurico quer falar, eu acho. Sim. Não. Só ainda um detalhe. Existem muitos filmes que falam dessa manipulação, ou melhor, desse transe em massa, né? E eu tive muitos clientes que trouxeram as histórias, né? Como a Larissa falou, da juventude hitleriana. E você participar da juventude hitleriana era o máximo, né? E eles falavam, né? Que era a corrente do bem, né? Para quem estava lá dentro, para quem estava fazendo, era a corrente do bem. Então, existem as várias versões, aí eu não estou defendendo versões, mas quando você está dentro disso, você está dentro de um transe. E Freud falou muito bem disso num livro que chama Os Desenvolvimentos do Eu e a Psicologia de Massa, onde ele fala de dois grupos, né, de massificação, que são o exército e a igreja. Né? Logicamente, ele falando de exemplos, né? De como você, de repente, transformar tudo numa grande condensação. Aí. Eurico, desculpe, me estendi. Imagina, Renê, era só para ilustrar um pouco a sua fala quando você mencionou os uniformes nazistas, que eram realmente belos, né? Eles foram desenhados, né, por um alfaiate até então, que se tornou famoso mundialmente. Hoje é uma grande grife, então essa era só para ilustrar a sua fala só. Obrigado. E o nome do filme é Yo-Yo Rabbit? Yo-Yo Rabbit? Uhum.
Jojo Rabbit, sim. Não sei se é Jojo Rabbit. É que ele ficou conhecido ele ficou conhecido como Rabbit, né? O coelho, né? Inclusive, esse diretor, que realmente é um filme maravilhoso, se você lembra que ele é da perspectiva do garoto. Só que esse diretor, ele foi acusado, né, de ser um simpatizante aí do nazismo. Sendo que o que ele, na verdade, está fazendo, através da sétima arte, é mostrar os fios, né, da manipulação. Né? E, logicamente, uma criança, ela olha o mundo adulto como a coisa mais linda do mundo. Né? E, vai ser assim. Né? Eu quero ser grande assim. Eu quero ser herói assim. Né? Então, heróis têm facetas diferentes em culturas diferentes. Né? Quando a gente estuda a mitologia grega, ou a nórdica, ou a africana, ou a egípcia, a gente vê heróis e anti-heróis. Né? Então, talvez eu aqui interprete, tal Deus lá era um Deus do mal, ele era satânico, e o meu Deus é bonzinho. E a outra cultura vai falar, não, muito pelo contrário. O nosso é bom, o seu que era mal. Então, aí a gente entra numa discussão longa aí, né? Do traço cultural, da história, da língua. Né? E isso é uma coisa que Bert Hellinger também estudou com afinco, né? Através da filosofia e da teologia. Então, é muito legal quando a gente traz a obra de Bert Hellinger, porque ele bebeu de muitas fontes. Né? Então, quando ele falava as frases, né, que às vezes a gente coloca sem contexto, aquilo lá vinha de um contexto assim, de décadas de estudo, de livros, de vivências que ele teve. Né? E que ele realmente conseguia, ele tinha uma capacidade de condensar aquilo, de trazer uma profundidade em poucas palavras única. Marcos, você sempre me chama na chincha aí, você gostaria de colocar alguma coisa? Enquanto o Marcos vai pensando, eu vou falar o nome do filme. Marquinhos, sou sua amiga, hein? O nome do filme que eu falei é O Guarda de Auschwitz. Tem na Amazon Prime. Legal. Meus queridos, depois de toda essa discussão, eu sou mais assim de filme, eu sou assim do filme O Menino do Pijama Listrado, sabe? Uma coisa mais assim. Vocês estão bem além de tudo isso. Brincadeira, Renê. Não, eu estou aqui hoje te ouvindo o pessoal. Eu ia falar da Cris, quase que eu mandei uma mensagem para a Cris, né, Cris? Fiquei te esperando na aula passada aqui, viu? Que você ficou falando de mim pro Renê, agora eu tô aqui, só te escutando. Olha Cris, só que nós falamos um pouquinho também do movimento interrompido. Não, Renê, segue, meu querido. Obrigado. Aliás, boa dica aí do Marcos, né? O Menina do Pijama Listrado, assim como o Rabbit, ele mostra a perspectiva ingênua, pura, da criança, né? Que não interpreta o mundo atroz do adulto. Né? E aí, só para fazer mais uma complementação de filmes, A Vida é Bela, né? Que é outro também fantástico, né? Já que a gente está falando de um tema pesado, né? Que é a guerra, exatamente como que a gente olha para a coisa, ou como a gente transmite isso. Assim, A Vida é Bela é um filme de análise transacional maravilhoso. Né, que vale a pena. Então, deixa eu aproveitar e também, não sei se encaixa, mas eu achei que pela fala de vocês encaixa sim, só que na perspectiva de uma judia, né, a Hannah Arendt, né, que ela, por exemplo, ela foi criticada pelos próprios judeus porque eles acharam que ela estava a favor, né, do nazista que estava sendo julgado, e ela disse que não, né? Tanto é que ela criou a teoria da banalidade do mal, que, assim, é por justamente não pensar, não desenvolver o senso crítico, é que ele permitiu, né? E ele participou, né? Do que foi a atrocidade da guerra. Né? Então, me fez pensar, isso foi engraçado, eles estão falando isso, mas me veio na hora, né? E tem um filme, né? A Banalidade do Mal, também, que eles... É muito interessante para quem é do meio jurídico, aí com certeza vai gostar, em que ela consegue mostrar que ela estava ali não analisando
naquele pensamento, né, coletivo que todos estavam, né? Eles fizeram mal ao nosso povo, agora a gente pode se vingar, e você está aí analisando a pessoa, e ela, né, se posiciona de que não. Se ele fosse retirado dali e colocado num outro contexto, a atitude dele seria apenas de uma pessoa obediente. Ele não era crítico, ele era uma pessoa apenas obediente. Ele não analisava que ele estava enviando pessoas para serem assassinadas, né? Então, também fica a dica aí, a banalidade do mal é muito bom também. Aliás, né, Marcos, vou usar esse momento. A Cris, ela poderia preparar para o grupo uma exposição, né, onde ela falasse um pouco desse conceito, né, da banalidade do mal, que com certeza todos nós seríamos beneficiados por isso. Essa teórica, Hannah Arendt, me é muito cara. Eu li a tese dela, é maravilhosa. E é uma das frases que impactou, né? Ela fala: "You call him a monster, he's just a bureaucrat." Vocês chamam ele de monstro, ele é apenas um burocrata. Meu Deus, ela chamou Eichmann, o anjo da morte, de burocrata. Né? E sim, haviam pessoas más e havia todo um contexto, né? Então, sim, o que você traz tem tudo a ver com isso aqui que a gente está debatendo, né? A questão do contexto, a questão das engrenagens do sistema. Isso é um sistema, isso é um campo, e é um campo que envolveu todos mundialmente, né? Com reflexos talvez mais fortes lá no epicentro, na Europa, mas sim, com reflexos aqui no Brasil, né? No sul do Brasil, né? Com reflexos nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, Uruguai. Ou seja, né? Não ficou só lá, né? Mas vale a pena, assim, a Hannah Arendt, ela contribuiu muito com conceitos filosóficos, né? Semióticos, né? Olhando para essa dinâmica vítima-perpetradora, inclusive de uma perspectiva coletiva, né? Como julgamos ou nos vingamos, né? E aí ela traz também a noção de bode expiatório, né? Eu tenho a necessidade de ter um monstro lá, uma bruxa lá, que eu vou queimar, que eu vou eletrocutar, e novamente, não estamos defendendo o mal. A questão é exatamente como vamos fazer esse julgamento. E ela questiona isso, como foi esse julgamento, né? E isso criou muitos parâmetros interessantes, até porque a gente está falando de um julgamento que foi filmado, né? Ele foi internacional, né? Então, as colocações dela para o New York Times rodaram o mundo, não só a comunidade judaica, mas outras comunidades, inclusive também pessoas revisionistas, né? Que questionam se houve o massacre judeu. Existem N variantes aí, né? A banalização do mal, né? Fica aí como lição de casa para você, Cris. Nós vamos adorar. O Marcos vai adorar a sua apresentação no próximo grupo. Para a próxima aula, Cris, está feito. Aqui eu sou só ouvinte. Mas é uma dica, tá, gente? Essa é uma dica boa da Cris, né? Se eu não me engano, o livro chama O Julgamento de Auschwitz, né? Mas isso está acessível na internet, né? Você tem acesso aí à tese de Hannah Arendt, né? Sim, acho que tem como colocar o livro aqui. Eu tenho ele em PDF e tem trechos dele também no YouTube, do filme, que tem essa passagem dela dialogando e expondo esse pensamento dela. É muito interessante. Acho que o nome do filme é Ashman em Jerusalém, do livro é Ashman em Jerusalém, e o outro é As Origens do Totalitarismo. Acho que são os dois mais famosos livros dela. Boa. A Marina deixou também outra dica aqui, cinematográfica, A Menina que Roubava Livros. Eu acho legal a gente falar dos filmes, porque a gente consegue compreender esse pano de fundo, porque às vezes lendo não chega tão fácil, às vezes o filme faz que a gente retome nessa história. Legal, eu vou fazer um adendo aí porque a Marina trouxe. O filme é muito bom, mas eu sugiro que vocês leiam. A obra ela é escrita pela morte.
né? Então, é da perspectiva da morte. É fantástica a forma como esse livro é escrito, né? Então, vale a pena os dois, apesar do filme ser um desbunde, né? E trazer algo que aconteceu muito na Alemanha, nos países próximos, de alemães que, sim, tinham amigos próximos, familiares judeus, e que ou se calaram ou ajudaram. Isso colocou a vida de todos em risco, né? Porque a gente está falando aí de uma ditadura, a gente está falando de um regime, né, autocrático, né? E não existem muito espaço para opiniões num regime desse, né? E sim, esse debate é muito importante. Marina, todos vocês, fazer mais uma dica de filme, A Onda. É um filme alemão, Die Welle, né? Que fala de uma história verídica que aconteceu nos Estados Unidos, de um professor que, quando foi ensinar autocracia aos seus alunos, fez um experimento e sugeriu que eles criassem, né, não um partido, criassem um grupo, né, um grupo autocrático, com logomarca, filosofia. Em algum momento, esse experimento saiu da mão do professor, né? Ele se tornou um experimento vivo, né? E o legal do filme é que mostra um pouco o contexto do professor. O professor, ele foi extremamente bem intencionado, ele realmente queria passar algo. A questão é que ele esqueceu que ele estava falando com adolescentes, né? Que tinham os seus conflitos e que viram nisso uma oportunidade para se destacarem, né? Então, vale a pena o filme. Inclusive, o professor foi libertado há poucos anos atrás. Ele ficou preso por 20 anos, né? Devido a tudo que aconteceu, né? Então, existem vários... Esse filme ele tem vários poréns depois também. Dá licença, só, Renê, se me permite, sobre o livro da menina que roubava livros. Eu não sei se foi uma questão de editora ou se é questão da tradução. Mas, assim, no início, para quem for ler, eu senti uma dificuldade, assim, que parece que as coisas estão meio fora de lógica, meio fora de contexto. Até, na época, a minha avó, eu pedi para que ela lesse também, porque ela gosta bastante. E ela também falou que no início sentiu essa dificuldade, mas eu acredito que possa ser alguma coisa da edição e da tradução. Mas depois fica lindo, fica ótimo. Existe uma questão de distanciamento dos personagens, né? Então, esse mal-estar no começo talvez tenha sido causado pelo escritor, né? No sentido de uma visão muito distante, né, do fato, e com informações às vezes frias, cruas, né? E à medida que você vai desenvolvendo empatia pela menina e pelo rapaz, a voz muda, o contexto muda. Então, eu acredito que esse livro ele queria causar isso, esse impacto no leitor, né? De um primeiro momento, um certo mal-estar, um certo desconforto, porque o começo do livro narra o começo do regime. Ou seja, ainda não estava muito claro o que ia acontecer. Os bairros judeus, a segregação do povo judeu ainda não tinha acontecido. Já haviam agressões acontecendo, mas era uma coisa mais velada, né? Então, inclusive, quando essa menina é adotada pela família alemã, por debaixo dos panos, mas, assim, eles já tinham informações de outras regiões onde coisas piores estavam acontecendo. Ou seja, o próprio caminhar da guerra, ele não foi rápido, né? Se a gente parar para pensar, Mein Kampf, A Minha Luta, de Adolf Hitler, foi escrito antes, né, do regime. E está tudo lá. Todos os passos estão lá, né? E aí é uma coisa que muitas pessoas perguntam, pô, mas o pessoal leu isso aqui, não viu que ia virar isso? Existe um outro contexto aí, existem vários pontos que têm que ser analisados, né? E A Minha Luta foi analisada por muitos sociólogos, filósofos, linguistas, né? Porque tem aí apelos a certos grupos até então abandonados, esquecidos, e que naquele momento sentiram, agora é a minha vez.
Agora eu vou pertencer, custe o que custar. E a gente viu o resultado, né? Logicamente que isso é uma interpretação. Vocês podem ter outras aí. Larissa, eu passo a palavra para você. Temos mais alguma questão aí? Eu tô vendo que o Marco tá com a mãozinha azul levantada, não sei se ele quer falar. E acho que também já passamos uns 6 minutinhos do nosso tempo, e a Maria deu uma outra dica também de livro e filme, que é o Diário de Anne Frank. Marco, você quer falar isso? Quero sim. Primeiro é dar as boas-vindas, né, às pessoas que entraram aqui pela primeira vez. E é sempre bom, né? E destacar aqui, com a licença das mulheres, a presença do Sidney Cunha, porque é a primeira vez que eu vejo. Que seja muito bem-vindo, né? Hoje nós temos aí no grupo 31 homens e 6 mulheres. Quer dizer, 31 pessoas. 31 pessoas, 6 homens e 25 mulheres. A presença feminina no estudo, né, no autoconhecimento, é majoritária. Essa semana eu estava conversando sobre isso. Nós temos que olhar para isso, porque isso, para mim, vai ser um determinante na direção da humanidade, né? Eu fico realmente impressionado com a busca que as mulheres estão fazendo no autoconhecimento, né? Quando tem muitos homens nos meus grupos, eu sempre brinco, faço eles levantarem e a gente fala: amados homens, sejam muito bem-vindos. Exato, né? Então, assim, eu acho que é muito importante essas observações, e isso gera uma tendência, né? E uma tendência que tem que ser vista e tem que ser respeitada, né? Então, muito bem-vindas todas que vieram aqui pela primeira vez, e o Sidney também, né? Porque a energia masculina também é importante e a gente precisa ter um olhar para isso. Agora, no que estava sendo mencionado, né? Há uma construção, né, da boa consciência. A propaganda, a ideologia, não deixa de ser uma construção da boa consciência. E isso também é importante ser visto. Historicamente, é muito difícil as análises inclusivas dos regimes sanguinários. Mas, historicamente, isso sempre está acontecendo. Grupos neonazistas, né? Homenagem a torturador no Congresso Nacional, né? Sempre tem movimentos de revisão de regimes sanguinários. Quer dizer, é aquela força, né? Óbvio que há uma rejeição histórica, tem que haver mesmo, mas essa rejeição histórica gera sequelas excludentes que fazem o movimento da inclusão, né? Então, eu lembro quando eu era criança, né, e eu tenho 60 anos de idade, então, quando eu nasci, não era muito distante do fim da Guerra Mundial, eu tinha medo de alemães. Esse medo ele era incutido em filmes. Eu tinha uma série que chamava-se Combate, uma série americana, né? Então, sempre tinha essa questão. Hoje eu continuo com medo de alemães, viu, Renê? Com muito medo de alemães no futebol. 7-1, 8-2, é para temer, né? E a gente tem que olhar para essas questões. Então, é só isso, obrigado, e vamos seguir. Larissa, está contigo a bola.
Eu acho que é isso, Renê. Nós te agradecemos muitíssimo por esse encontro, por essa caminhada hoje. Pessoal, esse encontro vai ficar disponível no canal do Hamilton e na próxima terça-feira nos encontramos aqui. Espero que não tenhamos novamente problema como aconteceu hoje. Se tiver, eu vou lá e derrubo de novo a sala para a gente entrar na nossa reunião. E as indicações estão aqui no chat. Todas as indicações que falamos também escrevemos no chat. Nós também falamos para o pessoal aproveitar, o pessoal que vai escutar depois no YouTube. Então, agradeço todo mundo que está aqui hoje, especialmente o Renê e o Marcos. E nos vemos na próxima terça. Então, Cris. Na terça com o Marcos, vocês deixam todas as suas perguntas cabeludas para ele, né, que ele vai seguir desse ponto. Isso aí. E Cris, muito linda a sua leitura, muito emocionante, cheia de alma, interpretação, muito legal. Hamilton, feliz aniversário, né? Hamilton fez aniversário. Feliz aniversário para Hamilton, bem lembrado, Cris. Muitas ideias fervilhantes e muita saúde e alegria. Segunda-feira é o meu. Terça-feira a gente comemora aqui contigo, então. Muito bem. Beijão, gente. Cuidem-se bem. Até a próxima terça. Obrigada.